Seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Ponto de Vista. Neste programa, estamos recebendo o vereador Ivan e também o nosso amigo Júlio, que vamos falar sobre consciência negra. Dia 20 de novembro é o dia que se comemora a consciência negra. E neste programa, vamos falar sobre esse assunto, o espaço reservado para que você conheça as mais variadas opiniões sobre os mais diversos assuntos. Vereador Ivan, seja bem-vindo. Júlio, sejam bem-vindos. Bom, primeiro, mais quero agradecer pelo convite, também agradecer aqui a presença do nosso amigo Júlio, um grande militante na causa, uma pessoa que a gente tem visto aí, né, trabalhar muito aqui na cidade de Cubatão, e é um prazer a gente estar podendo vir até o seu programa e estar podendo falar um pouco também, né, dos assuntos pertinentes aqui à nossa cidade, de uma maneira geral, de todos os segmentos aí. O dia a dia de Cubatão, que tem sido bem volumoso, né? Júlio, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Muito obrigado pelo convite. E sua pessoa, cumprimentar todos os telespectadores do seu programa. Vereador Ivan, um prazer novamente estarmos discutindo os assuntos pertinentes da nossa cidade. E principalmente esse tema que muito me apessoa, que muito me contempla, que é a questão da consciência negra. Então, muito obrigado pelo convite. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Nós estamos avançando, de fato, nas questões sociais sobre esse assunto. Nós temos realmente trabalhado de forma a minimizar o que existe de racismo, de preconceito. Nós temos trabalhado, de fato, com mecanismos que possam gerar a igualdade, senhores? Bom, Márcio, realmente é bastante complexa essa discussão, porque a gente sabe que no processo democrático, estou aqui do lado de um vereador, né? A gente sabe que muitas mudanças elas são paulatinas, são mudanças que acontecem vagarosamente, gradativamente, mas a gente percebe sim um avanço, né, nas políticas de promoção da igualdade racial e de enfrentamento ao racismo, em que pese, como nós costumamos dizer no movimento negro, que nós estamos saindo do silenciamento e da invisibilidade. Então, quanto mais a gente está saindo desse momento, desse processo, a gente percebe as várias manifestações nesse sentido. Muitas vezes com pessoas famosas, né, pessoas do meio midiático, como foi o caso, por exemplo, né, recentemente da Thaís Araújo, e no dia a dia nosso, no cotidiano simples, por exemplo, da cidade de Cubatão e de outras cidades que nos circundam, a gente percebe também a discriminação racial com um pouco mais de ênfase. Então, realmente é uma análise que tem que ser cuidadosamente feita para que a gente não incorra nas próprias armadilhas do racismo, né? Mas eu acredito que sim, que estamos avançando. Ivan. Então, vou até pegar um gancho no que o amigo Júlio falou na questão, né? Quando se fala de racismo, de preconceito, quando acontece com pessoas famosas, é claro que a repercussão é sempre maior, né? A comoção, até pelo fato de ser um artista, uma pessoa conhecida, toma grande vulto, né? Na questão da mídia, principalmente. Ele falou da Thaís Oliveira, também foi agora, acho que há pouco tempo, a Maju também, né? Uma jornalista, sim. Que apresenta, acho que, previsão do tempo no Jornal Nacional. Então, você vê que ali, na verdade, toma um vulto maior, por ser pessoas conhecidas, mas como o Júlio falou, essa questão do avanço nessa discussão se dá justamente ao trabalho que é feito, né? A essa militância, mesmo na dificuldade, mas tentando defender a causa, defendendo de maneira, mesmo que às vezes com precariedade, mas não deixa esmorecer, né? E a gente vê que na cidade de Cubatão, como não em relação a pessoas famosas, mas existe ainda, lamentavelmente, né, o preconceito, o racismo, são coisas ruins que a gente vê, né, porque a gente sabe que, na verdade, a maior marca, né, de amor é você respeitar o teu próximo, e lamentavelmente não acontece. Mas a gente fica feliz porque Cubatão, né, tem uma coordenadoria em especial a isso, que tem lutado muito, né, por isso que eu falei, não pelo fato de estar na presença do amigo Júlio, mas a gente tem acompanhado até as coisas, porque eles fazem as coisas acontecerem, né, realmente não só na questão da teoria, mas coloca em prática essas ações. Isso tem ajudado muito a cidade de Cubatão, e a gente vê também trabalhos do Educafro e tantos outros que a gente vê, né, nessa luta, Márcio. É uma luta difícil,
mas assim, que mesmo sendo árduo, a gente pode ver que não desistem, né? Então, essa é a ideia. E claro que o Poder Legislativo, a gente tem falado muito nessa questão, tentado dar melhor apoio possível, né? Ainda assim reconhecendo que precisamos, nós aqui do Poder Legislativo, precisamos ainda investir mais, né? Tanto em presença, também em ações. E assim, mas a gente vê que Cubatão tem caminhado, pelo menos através do trabalho deles que a gente tem reparado, tem dado uma crescida nessa situação. A gente percebe que nos maiores centros existe essa questão mais racial mais exacerbada ou nas regiões mais afastadas, Júlio? Bom, Márcio, é difícil essa resposta, porque na verdade nós do movimento negro, é lógico que eu tenho, como o vereador falou, uma incumbência no poder público municipal, no poder executivo, mas eu costumo, nas minhas intervenções, também falar um pouco, enquanto militante, enquanto cidadão brasileiro, para que as pessoas entendam que, como o próprio vereador falou, né, para que a gente entenda que a gente, para além de um cargo, a gente tem uma preocupação com a cidade, né, com a região, com o Brasil. E aí, assim, nós costumamos dizer que a gente precisa mudar, a gente classifica o racismo, né, os pesquisadores da área, em racismo pessoal, interpessoal e institucional. Então a gente tem que atacar todos os tipos de racismo, né? Aquele racismo que a pessoa, através do racismo, ela leva para dentro dela aquele problema e ela acaba acreditando que ela realmente é inferior, que ela não vai ter condições. Esse é o pessoal, no caso. Aquele, por exemplo, onde nas relações que a gente estabelece com o outro, a gente exterioriza ele, né? Ou discriminando, ou aceitando uma determinada discriminação sem contestar. E o institucional, né? Então, assim, a escravidão, ela trouxe, né? O companheiro Dorival esteve aqui o ano passado, né? Como orador dessa casa, na sessão solene, e ele traz uma fala que a gente costuma dizer bastante, que o racismo é uma herança maldita da escravidão, que durante 354 anos no Brasil foi o modo de produção do Estado brasileiro. Então, essa herança, ela tem os seus reflexos no nosso dia a dia. Então, né, voltando para a sua pergunta, a gente costuma dizer que está nos pequenos comportamentos e nos grandes e nas grandes relações, né? Então, quando o Ivan fala que essa casa é parceira, eu estou lá no Poder Executivo, mas o tempo inteiro a gente procura estabelecer essa relação de parceria não só, né, com o Poder Legislativo, mas com o Judiciário, com a própria OAB, que é uma parceira também, para que todos esses espaços a gente possa, aos poucos, ir melhorando essas formas de relações e, né, diminuindo o racismo na sociedade. Então, eu acredito que em todas as cidades, não seriam nos grandes centros. É lógico, como o vereador também falou, que nos grandes centros há maior atenção, né? Há maior atenção da mídia, né? De todos os setores que trabalham com a comunicação social. Maior monitoramento, né? Perfeito. Então, nesses maiores, a gente tem mais visibilidade, mas a gente procura dizer que em todas as nossas relações a gente estabelece hierarquia, né, de desigualdades. Então, a questão de gênero, a questão da orientação sexual, a questão da origem, né? Por exemplo, a questão do nordestino. O próprio Ivan, num dos nossos muitos debates, ele colocou também essa questão da forma física também, né? A pessoa que é muito gorda, a pessoa que é muito magra, ela sofre, né, uma discriminação na sociedade. É lógico que o assunto é consciência negra, sim, claro. mas a gente precisa tomar muito cuidado porque, de alguma forma, esse sofrimento psíquico, né, que é colocado, ele precisa muito bem ser tratado pela gente, para que, quando eu falei na primeira pergunta, as armadilhas que o próprio racismo traz para a gente não incorra em continuar agredindo aquela pessoa mentalmente, psicologicamente. Então, eu acredito que seja em todos os centros, nos pequenos e nos grandes. Né? Ivan quer falar alguma coisa em relação à resposta do Juliano? Júlio, perdão. Vou batizar de Juliano. Ô, Márcio, assim, a gente, porque como a gente vê, eu tenho acompanhado alguns seminários, é claro que eu disse, porque eu costumo, né, reconhecer, na verdade, que ainda falta muito, né, para a gente poder participar e fazer valer todo esse esforço. A gente tem falado aqui, na medida do possível, é claro que há divergências de ideias sempre, não tem como. Eu tenho falado também em relação a toda esta problemática que assola, né, na verdade, porque são agressões, acaba se tornando agressões, né, querendo ou não, até de maneira velada, nas próprias brincadeiras, a gente vê que são coisas que acontecem, que
entristece o coração, né? Porque, como eu digo, você defender um posicionamento, entender alguma coisa, você tentar entender alguma coisa, mas defender aquilo que você acha é legal. Agora, a partir do momento que você começa a extrapolar barreiras, aí fica difícil. Você acha que você tem que respeitar, né? E, lamentavelmente, no Brasil ainda, como eu disse, porque são dois assuntos que a gente pode, que eu tenho visto muito quando é uma coisa maior, né, quando envolve pessoas, volto a falar de novo da questão de pessoas famosas, mas se você olhar para dentro, né, das periferias e de tantos outros lugares, né, em cidades mesmo, você vê essas agressões dentro de escolas, são coisas que a gente escuta, né, de pessoas que são, na verdade, atingidas. Então ainda é triste, né, mas, como eu disse, a gente não pode perder a fé nem a esperança, né, e de continuar lutando por dias melhores, né? Bullying e preconceito são sinônimos? Não, não são não. Inclusive agora acabamos de receber a informação que foi aprovada uma lei federal tratando a questão do bullying. Assim, na verdade, como o Ivan falou, eu faço parte de organizações da sociedade civil. Sim. E estou hoje, né, num cargo do Poder Executivo trabalhando essa questão. Mas a gente costuma dizer que a gente tem uma preocupação muito grande que todas as formas de opressão não sejam colocadas dentro de uma caixa e chamadas de bullying, né? Porque o que o bullying é? O bullying, na verdade, é uma palavra, né, americanizada que trabalha com todas as formas de opressão que existem nas nossas relações. Então, a questão da orientação sexual, questão da intolerância religiosa, questão da raça, questão de gênero, questão de procedência nacional ou regional, todas estão dentro do que a gente chama de bullying. Né? Só que aí é preocupante porque aí de repente a gente incorre no erro de quê? De não dialogar, discutir cada uma delas e como elas interferem nas relações. Essa é a nossa preocupação. E agora respondendo a sua pergunta, o bullying na verdade é um tipo de discriminação. Por exemplo, na questão do racismo, né? O racismo é uma ideologia, é um pensamento, é uma crença. Essa crença, né, aquele chavão, né, uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade, né? Então existem crenças que ao longo dos tempos a gente internalizou e que a gente tem são ideias pré-concebidas. Essas ideias pré-concebidas que a gente coloca na área dos valores é o que a gente chama de preconceito. Já a discriminação é uma materialização desse preconceito. Então o bullying é uma discriminação, né? Então como o Ivan brilhantemente colocou, por exemplo, uma das áreas que a gente mais trabalha é a questão da escola, porque é a escola que forma o cidadão, né, e a cidadã. Então, poxa, a gente trabalha essas questões lá no âmago, né, porque ninguém nasce racista, né? Nelson Mandela falava. As pessoas acabam adquirindo isso, elas vão adquirindo com o né? ambiente cultural essas discriminações, esses costumes, porque o racismo já está naturalizado no nosso dia a dia, né? Porque assim, nós temos uma sociedade que foi colonizada por um país europeu e cristão. Então a gente tem costumes, né, que advêm dessa colonização e que a gente e aí na hora que a gente tem um modelo de sociedade brasileira, a gente por algum tempo ignorou as outras contribuições étnicas que aqui se estabeleceram, né? Então, por exemplo, a gente pode entender aqui as contribuições indígenas e africanas como sofrendo de uma invisibilidade no processo de formação nacional. Só que, por exemplo, o Cubatão, nós somos 60% da população cubatense, quando eu digo negros, né? Então, de 120 mil pessoas, estimativa do IBGE, do censo, nós somos aproximadamente 70 mil negros. Esses 70 mil negros, eles trazem os seus costumes e os seus usos, que por conta da colonização brasileira a gente acabou invisibilizando. Então a gente tem pessoas que muitas vezes negam a própria origem, porque elas não a conhecem, não é culpa delas. Então é uma ideologia. Você fala tanto a origem, principalmente religiosa, a tendência. Não, então, um debate que a gente até está terminando um curso hoje, que a Câmara gentilmente cedeu espaço, e que o Ivan estava na nossa aula inaugural. Na verdade, assim, vou dar um exemplo da capoeira. Hoje a capoeira ela sofre uma discriminação muito grande por conta de ter uma ligação com o candomblé lá atrás. Porque quem praticava capoeira no final do século XIX eram os negros. Sim. E todos os negros eram de religiões de matriz africana. Por isso que o atabaque entrou para a capoeira. E hoje a gente sofre em algumas academias de capoeira a discriminação em relação ao atabaque.
né? Só que hoje a nossa Constituição ela defende o Estado laico, não é isso? E com o Estado laico, as pessoas têm o direito a ter religião ou não. As pessoas têm religião, a capoeira não tem religião. Então é um debate que a gente procura fazer para quê? Para que as pessoas entendam que a gente precisa tomar muito cuidado quando o assunto é racismo, para que a gente não traga as nossas convicções para frente do nossa prestação do serviço público, por exemplo, né? Mas a gente fica muito feliz porque hoje a gente consegue fazer esse debate. Hoje você tem uma Câmara, você tem uma Prefeitura fazendo esse debate. E é lógico que a gente vai errar também, porque o processo é dinâmico, né, Ivan? É um aprendizado, É né? um aprendizado, mas a gente está conseguindo hoje trazer outros olhares também para dentro dessa brasilidade. Isso por si só é fantástico, porque a gente não tem heróis negros, né? Por isso que é o Dia da Consciência Negra, né? Nós estamos elevando Zumbi ao patamar de herói nacional. A lei que trata o Dia da Consciência Negra como feriado nacional está engavetada no Congresso até hoje. Feijoada todos querem, né? Mas Sim. assumir também Perfeito. a condição, As outras questões. aí fica mais difícil. Mas isso, o vereador Ivan vai falar no segundo bloco do nosso ponto de vista. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Ponto de Vista, recebendo o vereador Ivan e nosso amigo Júlio, falando da consciência negra, dia 20, Dia da Consciência Negra. Na saída do primeiro bloco, feijoada todo mundo aceita. Agora, as outras origens, as pessoas criam um certo Direitos, preconceito. né? É verdade, mas assim, primeiro eu quero fazer uma correção a respeito que eu tinha citado a Thaís Oliveira, mas na verdade a Thaís Araújo, né? Vou fazer essa correção porque me fugiu o nome, o sobrenome, né? Mas como a gente tem falado, e voltando à sua pergunta agora, melhor, a questão que você fala em relação à feijoada, e o Júlio tinha falado sobre capoeira, como eu disse, pô, é arte, né? Capoeira é uma arte, muitos generalizam, como ele mesmo falou, a questão do atabaque, por ser um instrumento que eles acham que tem alguma coisa em relação a Candomblé, Umbanda, Quimbanda. A gente vê, Márcio, que primeiro que você precisa olhar as coisas, como eu disse, divergir de ideias, às vezes, Perfeito. é natural. A gente sabe que a democracia está aí, de repente você tem coisas que eu particularmente, às vezes eu divirjo de ideias, mas que é no campo das ideias, mas dentro do respeito, é claro, e infelizmente quando acontece, como você falou, a questão da feijoada e outras coisas assim, aí você não, aí deixam de lado, né? Não fazem tanto, Não tem preconceito nessa tanto hora. carnaval como fazem, né? Com assuntos que às vezes, eu acho, como eu disse para você, acaba ofendendo pessoas, acabam desrespeitando, passando do limite do respeito, né? Porque é prudencial, acho que o ser humano é saber respeitar o outro, saber respeitar ideias, como eu disse, as discussões dentro do campo, mas geralmente ela acaba descambando para campos até da violência, e a gente tem visto muito isso. E, infelizmente, como eu falei, mesmo nesse avanço, ainda o Brasil precisa melhorar muito, né, nessa questão. E dessa maneira, a gente sempre tem falado. Que bom, né, que tem Júlios e Júlios aí aparecendo diariamente para tentar fazer mudar algumas coisas, né, tentar colocar no eixo algumas coisas que geralmente saem do campo das ideias e acabam indo para um campo da violência. Ô, Júlio, me corrija se eu estiver errado. Na verdade, vocês, além de trabalhar com a conscientização, vocês buscam dar a condição que as pessoas percebam que o fato de existirem outras tendências religiosas, vocês não estão agredindo ninguém. Não, pelo não, contrário, vocês estão exercendo a religiosidade de acordo com os ancestrais, Isso. de acordo com a sua... Não é captar ninguém, Não, muito pelo não. contrário. E uma coisa que, novamente, a Câmara nos abriu a porta, salvo engano, foi a Semana de Consciência Negra de 2013. Eu trouxe uma professora da África do Sul, né, para Elaine Gotze. Ela falou como é que foi o processo lá na África do Sul, quando Mandela assumiu a presidência. Porque, eu não sei se vocês conhecem, mas o hino da África do Sul, ele tem 4 etnias diferentes, 4 idiomas diferentes interagindo, né, ao longo da letra, além do idioma do colonizador, né, e do africano. Então são 6, né, salvo engano, 6 ou 5 idiomas diferentes. E isso demonstra a diversidade cultural que aquela sociedade tem, sul-africana. E ela falou que, cada uma com a sua religião, olha que interessante, né? E ela falou que, em determinado momento, a equipe do Mandela ela pensou o seguinte:
vamos usar a legislação que trabalha a questão dos direitos humanos e coloca a religião como um direito humano para estabelecer a forma como as pessoas vão se relacionar, ou seja, o Estado é laico, né? As pessoas têm a liberdade religiosa, como a gente até lá na OAB, nós temos uma comissão da liberdade religiosa. Para quê? Para que as pessoas entendam que por mais que, como o Ivan falou, cada um com a sua convicção, cada um com o direito de exercer os seus direitos, mas que a gente estabeleça um clima de uma cultura de paz. Essa que é a proposta. Porque a gente sabe que pessoas ruins ou de má fé nós temos em todas as religiões, né? Mas assim, a questão é que o direito à liberdade religiosa deve ser respeitado como um direito humano. Então isso que é nessa linha que a gente trabalha a questão do raciocínio. Porque quando a gente trabalha o racismo no Brasil, que a gente até costuma dizer que é uma doença, né? Uma doença social que toda a sociedade brasileira tem, não é só o negro, não é só o branco, toda a sociedade tem como herança da escravidão. A gente costuma dizer que a gente quer que as pessoas discutam esse assunto, debatam, na perspectiva de que a gente tenha uma melhor relação entre as pessoas. Então, assumir que é uma doença, que é um erro, é um primeiro passo. Dar visibilidade a essa discussão, fazer com que as pessoas entendam que a gente está dialogando, porque o direito de igualdade racial, ele trabalha na perspectiva de que as pessoas possuem direitos que foram negados ao longo de um processo escravocrata no Brasil. Então, o direito de igualdade racial é isso. Que, por exemplo, uma das polêmicas é a questão das cotas, né? Sim. Né? Então, assim, esses direitos, eles estão chegando, eles estão sendo discutidos porque a gente tem um país melhor, um mundo melhor. E isso perpassa por todos nós, né? Ninguém aqui é titular da razão, como o próprio vereador falou, mas a gente precisa, por enquanto, ter consciência negra, enquanto a consciência humana ainda padecer desses vícios, né? Quando a gente comenta sobre essa questão das cotas, Cubatão tem também a questão do afrodescendente, né? Sim. A lei. O que você acha a respeito, Ivan? Eu acho que a lei... Porque, na verdade, todos temos uma afrodescendência. Sim. É o que eu te falo, não adianta você negar a história do país, Márcio. A gente tem falado, a gente tem vivido coisas, e a gente tem conhecimento de coisas também, que precisa ser respeitado. Porque eu acho assim, o respeito... Eu acho que, na verdade, na minha opinião, isso é opinião minha, como eu disse, divergir de algumas situações, eu entendo, eu tenho direito, como da mesma maneira que o Júlio tem, como você tem, porque a gente vive, como ele falou, a questão de ser um país laico, também um país democrático, né? A gente precisa primar pela democracia, e dentro dessa situação, desse contexto, essa questão de afrodescendência, como foi falado, de cotas, eu acho que é um ganho, na minha opinião. Né? Muitos que de repente criticam. Eu não entendo, eu não vejo. Para mim é um ganho, né? Para mim, na minha opinião. Agora a questão, no geral, eu entendo que eu acho que o que tem que imperar em tudo, até dentro da própria discussão, mesmo mais acirrada que ela seja, eu acho que tem que haver o respeito. Né? Sem dúvida. Haver o respeito, o ganho com essa questão de cotas, como aqui eu já falei. E tantas outras coisas que você consegue absorver, alguns entendem que, olha, poxa, mas por que tem que ter, parece que diz que o próprio negro mesmo discrimina, se autodiscrimina, defendendo, é uma questão de ponto de vista, né, uma questão de visão de muitos, que se tem alguns com a visão deturpada da realidade, a gente vê muito acontecer, né, e por conta dessa deturpação da realidade é que acontecem os grandes problemas. Você quer dizer que, na verdade, o negro pode entender o sistema de cotas e essa questão da afrodescendência como uma discriminação? Sim, sim. Como Mas discriminar, vou discriminar, também, estão me ouviu discriminando muito mais isso. uma A vez. gente já ouviu muito isso. Como eu disse, Perfeito. eu Bela ouvi, análise. né, e já li também a respeito disso e lamentavelmente ainda tem-se esses pensamentos. Se a gente voltar aqui no tempo, nós vamos pegar um velho continente, nós temos ali os romanos que fizeram inúmeros escravos. Uhum. O Egito fez inúmeros escravos. Uhum. Então, da construção do mundo, A escravidão é uma forma de trabalho, né? A mão de obra. Uhum. Né? Só que, dentre todos esses processos, quando eles findaram, não houve uma manutenção tão grande quanto o preconceito, como é feito contra os negros. Isso é bem claro. E nós temos na América, tanto do Norte quanto do Sul, nós observamos que isso é muito mais intenso. No novo continente, o resquício do velho continente ainda se torna ainda maior, Júlio, é isso? Olha só, Márcio, é bem interessante essa sua colocação,
e pegando um gancho no que o Ivan falou, essa discussão é uma discussão bem interessante, porque existe um ser universal, filosoficamente falando, que nós do Ocidente entendemos que ele é greco-romano, que ele é branco. Só que no próprio curso que eu trouxe um especialista no assunto, que é um colega de movimento negro, e ele fez uma observação bem interessante, antropologicamente falando, né, arqueologicamente falando, que o homem nasceu na África. Ele surgiu na África. Há 130 mil anos atrás. A mãe de todos é na África. E o primeiro homem europeu, ele é negro. Há 40 mil anos antes de Cristo. Migração da África. Né? Então, assim, a nossa diferença é uma questão de melanina, de mutação gênica. Mas, quando a gente fala que o racismo é uma ideologia de dominação, é justamente isso que você está falando. A gente está trabalhando, né, no Brasil, discutindo a desigualdade social baseada na cor da pele. No Brasil, nós temos um problema que é de fenótipo. A gente entende todos os institutos escravocratas que passaram pela história da humanidade, mas no Brasil ele se desenvolveu de tal forma que ele estabeleceu um padrão de desigualdade entre as pessoas. Né? Então vamos discutir a escravidão brasileira? Vamos. Qual que é o problema? O problema é que existe uma ideologia de dominação, que trabalha com o instituto de que quem é superior e quem é inferior nas relações. E quem é superior? O branco europeu. Quem é inferior? O negro africano e o indígena, né, dono da terra. Então, essa ideologia de dominação, ela possui reflexos sociais no nosso cotidiano brasileiro do século XXI, por exemplo. E aí é esse racismo que a gente está combatendo. Nós não temos dúvida que nós somos um país mestiço, nós não temos dúvidas que algumas pessoas carregam a marca desse racismo mais do que outras. O negro mais do que o branco. Mas todos nós somos responsáveis por um mundo melhor, como o Ivan falou. E aí, essa discussão que a gente precisa aflorar e levar para a nossa sociedade, para que eles também compreendam esses processos. Então, perfeita a sua análise. Houve escravidão em várias épocas do mundo. Roma foi o império que foi dessa forma. Mas o ser universal que impera na filosofia, por exemplo, que é adotada pelo sistema educacional brasileiro, é o ser universal europeu. Sendo que a gente teve um império, né, de Gengis Khan, por exemplo, que foi muito maior do que o de Roma. Que tem descendentes na Europa toda. Assim, né? Então, olha só o ser universal que a gente precisa combater. É um ser universal que ele não é só masculino, que ele não é só branco, que ele não é só europeu. Ele é plurirracial, ele é universal mesmo, de verdade. Né? Então, é um debate bem interessante que a gente costuma também fazer nas nossas entrelinhas aí dos debates. E é por isso que quando o Ivan fala que a gente costuma trazer essa questão para a sociedade, nos debates, nos seminários, pela cidade inteira. Hoje nós temos uma semana de consciência negra espalhada pela cidade, que tem mais ou menos umas 50 atividades acontecendo. A prefeitura fez 5, 6. O restante das atividades são de grupos, negros e não negros, que querem fazer esse debate. Tem essa sua identidade e estão buscando. E a gente está conseguindo romper o silenciamento. Isso está sendo muito produtivo para a cidade. Nós tivemos, vou comparar 2 processos de abolição. Nós tivemos o processo nos Estados Unidos, Sim. que foi aquele que houve uma guerra civil. Isso, né? guerra de secessão. O norte e sul Isso. se degladiaram, né? por ideologias diferentes. No Brasil, isso aconteceu de uma outra forma. Mas isso, no nosso terceiro bloco, vereador Ivan, nosso terceiro bloco, depois do nosso intervalo, do ponto de vista. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Ponto de Vista, recebendo o Júlio, que eu estou chamando de Juliano, perdão, o Júlio e o vereador Ivan. O Júlio estava falando sobre essa questão da desigualdade e eu coloquei aqui comparativo entre as fórmulas abolicionistas, tanto nossa quanto americana, que teve uma guerra civil e a outra aconteceu de uma forma mais branda. Será que esse processo nosso aqui, comparado ao americano, será que o resultado, as influências foram diferentes? Eu vou trazer até um ensinamento que a gente no Educafro, nós ensinamos para os nossos alunos nas aulas de história, porque cai no vestibular, né? Então não tem como. O Brasil, ele viveu uma colonização de exploração, ao passo que os Estados Unidos viveu uma colonização de povoamento. Eram famílias e aqui desgarradas. Aí o que acontece? Nessa questão do povoamento, os Estados Unidos ele já chegou
As pessoas já chegaram nos Estados Unidos pensando, nós vamos para a Terra Prometida, que foi um problema religioso lá na Sim, Inglaterra. uma perseguição no Reino Unido. religiosa. Mas, por outro lado, eles tinham esse processo de entender que aquela era uma terra onde todos, nós formaríamos uma nação forte. E em determinado momento, eles também incorreram no crime de genocídio, né? Assassinaram muitos índios, né? Ao passo que no Brasil também. Só que a forma da colonização lá, ela trouxe uma realidade nas relações sociais que era diferente da do Brasil. Só que lá também tem racismo, Márcio, e o racismo de lá é muito mais forte do que o nosso do ponto de vista do tipo de discriminação. Mas será que muito mais declarado ou menos velado? É mais declarado que o brasileiro, porque lá a miscigenação é menor. Então lá nós temos 12% de população negra. Né? Então por quê? Porque houve pouca miscigenação. Só que lá a gente costuma dizer aqui no Brasil que a discriminação lá é mais direta e até mais sincera, né? Porque a gente sabe quem não gosta da gente e quem gosta da gente. Ao passo que no Brasil não, né? Essa miscigenação, essa forma velada, né? Essa coisa do politicamente correto. Isso, né? O próprio vereador, nas ações dele aqui, toda a Câmara, eles costumam até fazer esse tipo de crítica, por exemplo, ao Poder Executivo, às empresas do município. Por quê? Porque a forma brasileira, o jeitinho brasileiro, ele é muito cruel na sua hipocrisia. Eu gosto do vereador Ivan, tudo bem, legal. Quando o vereador Ivan vira as costas, eu falo mal dele. O racismo no Brasil é assim. Ninguém é racista. O Brasil é racista? Pesquisas demonstram. Não é. O Brasil é racista. Não. Mas você é racista? Não. Eu nunca cometi nenhum ato racista. Então esse tipo de racismo que a gente costuma dizer que é velado. Se me perguntarem se eu tenho preconceito, eu não tenho. Não. Mas eu vou exercê-lo veladamente. Entendeu? Então é essa questão. E o racismo lá, ele foi combatido na perspectiva dos direitos civis, né? Sendo que no Brasil, 127 anos depois da abolição, a gente ainda está lutando para que o negro no Brasil tenha a sua identidade garantida. Sendo que lá nos Estados Unidos o negro tem identidade. Né? Então, hoje, 12% da população americana é negra, então a gente tem 12% de negros nas universidades. As cotas lá existem desde 1960, com o presidente Lyndon Johnson. Que no Brasil nem todas as universidades têm cotas ainda. E nós estamos em 2015. 2015, então, no século XXI. É um debate bem interessante. Mas é por isso que a gente está muito feliz, porque hoje a gente consegue fazer esse debate. E o Ivan, ele é fantástico novamente quando ele fala do respeito. Né? Porque a divergência de opiniões é o processo democrático, mas o respeito ele tem que imperar. É possível, Ivan, a gente identificar, no momento em que a criança acaba absorvendo o preconceito, é no seio familiar, é quando se aproxima, quando começa a ter a noção de meio, quando começa a ir para a escola. É possível identificar, porque é aquilo que o Júlio falou, quando a criança nasce, ela nasce sem preconceito algum. A sociedade que vai incutindo os preconceitos. Mas isso é óbvio, né, Márcio? A gente vê, se molda, né, de acordo com o que se vê, né? E a gente tem visto muito isso, tem presenciado questões, por isso que eu volto a falar. Principalmente a questão da religiosidade é muito, você vê que as polarizações, né, na minha visão também, acontece muito dentro da questão da religião, né, da escolha, do credo, de tudo o que vem feito. Aí começam-se esses ataques, né? Eu tenho falado porque... E aí a gente vê, porque a própria Bíblia, né? A gente indo para dentro da Bíblia, fala que nós somos imagem e semelhança, né? De Deus. Então, automaticamente, Deus ele não faz acepção de nada, de pessoas, de credo religioso. Tem tanta coisa que acontece, mas agora essa questão da criança, por isso que eu falo, divergência de ideias, né? Defender, tem pessoas que defendem princípios, mas e qual é o preço dessa defesa? Até quando para eu defender aquilo que eu acho certo, eu preciso fazer de ofensa em relação ao meu semelhante? Incutir no outro, né? Impor ao outro. É o que eu estou te falando. E a sociedade hoje, geralmente acontece muito isso. A gente vê essa formação de caráter das pessoas, porque cada um conta uma história. Agora você imagina uma criança, na verdade, está ali, começa a se formar, né? Começa a trabalhar o psicológico. E de que maneira que são feitas essas abordagens? Perigoso. Qual é o resultado? Então é essa a preocupação também
né? Aquilo que a gente fala. Agora você entrar dentro do mérito de uma discussão, e por que eu insisto em falar na questão da violência? Porque muitas vezes essa questão da intolerância acaba chegando a esse ponto, né? A vias de fato. Porque como tu falou, aqui no país, o Brasil é um país que é racista, porém ninguém assume. Né? Na verdade, o Júlio falou aqui algo que acontece, isso também na questão política, né? Da pessoa divergir de ideia, de repente não gosta do que eu falo, mas na minha frente fala uma coisa, dá o apoio e por trás acaba ofendendo, falando mal. Né? E hoje todo esse contexto que a gente vê acontecendo, isso eu estou falando na minha opinião, né? Porque, como eu disse, cada um tem uma visão. A gente vê que acontece muito quando se parte para o campo da divergência de ideias, se tornar às vezes acaba se tornando um campo minado, né? Você começa a pisar num campo desconhecido, porque de repente uma palavra que você fala possa ser que interpretada de uma forma diferente. Pronto, né? aí você pode ver. Mas a gente acaba não sendo aquela questão de você pode não aceitar, pode não gostar de qualquer que seja uma definição, mas você tem que respeitá-la. Não, mas Não seria esse o princípio inicial de tudo? Porque eu acho o que respeito. esse princípio, como eu estou te falando, divergir de ideias é uma coisa, respeitar opiniões é outra. Seja no campo religioso, seja no campo profissional, seja em qualquer momento da vida do ser humano, divergir, tudo bem, mas respeitar é o princípio. Você pode não aceitar para si, mas você respeita o direito. Às vezes eu não entendo, porque como eu disse, de novo, você vê, aí você vai para dentro do Evangelho. O Evangelho, a verdadeira marca do Evangelho que eu vejo, o que Jesus pregou, é o amor. É o amor ao teu próximo. E em momento algum a Bíblia fala que faz acepção de cor, né, de raça, de forma física. Não é teu próximo como a ti mesmo. Porque eu acho que o amor, assim, quando impera o amor, mas o amor verdadeiro, não falso amor, dizer que eu gosto, bato nas costas, não, poxa. E no coração mesmo não carrega isso. Na verdade, não pratica esse amor, esse verdadeiro amor. Então, é como eu disse, e eu fico triste porque assim, tu vê dentro do campo, principalmente, né, cristãos que são declarados, aí eles falam o quê? Não, eles começam a endemonizar. Tudo o que faz, endemoniza. Então, eu acho que isso é um dos principais fatores que gera a tão destrutiva e perigosa intolerância. Eu não vejo dessa maneira. Porque se você defende algo, mesmo como eu disse, mesmo que eu não concorde, então eu tenho que respeitar. Olha, eu não quero que aconteça dentro da minha casa, então eu faço não acontecer dentro da minha casa, né, muitas vezes. Porém, se acontece na casa do meu vizinho, eu tenho que respeitar. Né? Por quê? Porque eu acho que a questão também é de consciência. Né? Evolução cultural de princípios. Sim, porque né? até é um campo tão delicado, Márcio, que eu vou te falar. Por isso que é bom, muitas vezes, você se alimentar, às vezes, de palestras, né? De ensinamento, você procurar um pouco da história, para você saber mais as coisas, para aquilo que você também, para que se fundamente, né, nas tuas ideias. De repente até você olha de um jeito, mas de repente você conhecendo, possa ser que você mude a sua concepção, a sua maneira de pensar, e eu acho isso saudável, né? A questão da discussão. Nós tivemos uma polêmica muito grande em relação às obras de Monteiro Lobato. Sim. Houve uma discussão muito grande grande nessa questão. O que você considera? Nós temos um fator cultural que nós não podemos negar. Não, lógico que não. E Monteiro Lobato, naquele momento, ele era algo cultural ou algo preconceituoso? Bom, muito feliz a sua colocação, porque, em verdade, quando a gente... É muito fácil a gente analisar o fato depois que ele ocorreu, né, ser objeto de estudo da sociologia ou da antropologia, por exemplo, mas o que a gente entende é que a tese é simples, né? Vamos usar da dialética, né? A sociedade brasileira é racista. Então, todos os ambientes, todas as produções, todos os comportamentos estão eivados em maior ou em menor grau de racismo. Então, muitas das produções literárias que orientaram a literatura brasileira durante todos esses anos, elas trazem a marca do racismo e os costumes brasileiros. Né? Então, a gente costuma, a grosso modo, falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. As representações negras dentro do sítio são quem? O Saci Pererê, a tia Anastácia e o tio Barnabé. Dois idosos que não têm onde morar e moram de favor na casa da família, e um negro que chacota todo mundo e é deficiente. Isso, de alguma forma, traz marcas.
né? Porque assim, quando a gente fazer o debate da televisão brasileira, quantos atores e atrizes são negros? E quais papéis eles exercem nas novelas, telejornais e por aí fora? Então a gente está discutindo as relações raciais na sociedade brasileira. Mas aí E você considera voltando- o Monteiro Lobato... Aí voltando para o Monteiro Lobato, eu só fiz, né, Sim. uma indução, mas eu vou voltar para o Monteiro Lobato. Existem relatos na obra dele que remontam ligações dele com organizações que trabalham a questão do racismo nos Estados Unidos, por exemplo, e que trazem reflexos na obra dele. Né? E Mas ligações positivas ou não? Ku Klux Klan, Ku Klux Klan. por exemplo. Então, E é isso que, por exemplo, o Movimento Negro foi questionar lá no Conselho Nacional de Educação, porque o Monteiro Lobato é referência literária para o ensino educacional brasileiro. Então você acredita que ele não retratava um momento da sociedade em Ele que... pode até ter retratado, mas a nossa preocupação não é nem essa, porque seria um anacronismo, por exemplo, eu falar que os negros que comemoraram a abolição da escravatura, eles eram bobos. Porque eles estavam comemorando, agora eu sou cidadão, mas eu não tenho nenhum direito. Começaram Não tenho a onde importar trabalhar, não tenho onde italianos ficar, e não tenho- alemães para o lugar dos negros, né? Então, que aí já começou a discriminação. isso, A sua mão de obra não me marginalização do serve negro mais. na sociedade. Enquanto era gratuito, Então, não, seria um agora não me serve anacronismo? mais. Lógico que sim, né? A história ensina pra gente, né? A ciência, a história ensina pra gente que é um anacronismo a gente olhar para trás e falar que eles eram bobos. Não. Né? A partir daquele momento eles estavam ganhando um grau de civilidade que eles não tinham. Né? Mas, por outro lado, olhar Monteiro Lobato e entender que ele influencia as nossas relações até hoje, aí sim é preocupante. E que deve ser objeto de discussão. A gente não pode desconsiderar o valor da obra dele para a sociedade brasileira. Mas trazê-lo para o seio do debate e analisar a obra, aí sim é interessante. Então, é o que a gente costuma dizer na ciência social, que a gente está problematizando. A gente está problematizando o Monteiro Lobato para mostrar que a nossa literatura, que o nosso vocabulário é racista. Porque todas as piadas racistas que estão no nosso vocabulário, se a gente fizer qualquer uma aqui agora, todo mundo vai rir. Por quê? Porque está naturalizado nas nossas relações. É imperceptível ou perceptível? Perfeito. Então, assim, problematizar Monteiro Lobato é rediscutir as relações Ou raciais seja, no Brasil. um ícone, nós colocamos a perfeito. discussão no Qual tamanho é o do ícone. Qual é o nosso maior escritor? Ele é negro, mas a sociedade não diz que ele é negro. Machado de Assis. Né? Então, assim, um dos maiores engenheiros, André Rebouças, negro. Né? Um dos maiores, Teodoro Sampaio, negro. Então, assim, a gente quer trazer essas referências negras para que o negro brasileiro se sinta um cidadão. Então, Tiradentes é feriado nacional há quantos anos? E por que Zumbi não pode ser um feriado nacional? Então, é essa discussão que a gente está problematizando. Dá para colocar Joaquim Barbosa como sendo um ícone sim, também lógico agora? que sim, Que... porque um juiz negro no STF só foram presidente três. Agora, presidente... E num momento tão conturbado em que ele exerceu né? com... E que contrariou a estatística, porque a gente não quer um negro lá para ficar só, né, como... não, ele teve papel de protagonismo, Sim, isso é não é interessante. subserviente nem Não, coadjuvante, perfeito. muito pelo contrário. Né? Então, assim, não, determinado político indicou. Não, eu sou o que Seguiu eu a quero carreira. ser, né? Então, autonomia e protagonismo para quê? Para que todas as pessoas na sociedade brasileira tenham isso como direito. Né? Voltamos no direito. Né? Direito. E vai, é uma discussão que realmente é bem complexa. Sim, e tem... Você vai pro campo das ideias e fala, pô, Monteiro Lobato, cara. A infância inimaginável, né? Só via Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cara, inocência, como eu estou te falando. Agora você vê que entra num campo do estudo, da discussão, aí você começa as divergências de ideias, né? Porque assim, o Júlio colocou aqui, fez um apanhado, é claro que ele com certeza tem um conhecimento até mais aprofundado, tecnicamente falando, dessa questão, mas você veja, mas no pensamento, eu vou dizer por mim, né, no meu pensamento, eu vi a inocência nas obras. E carismáticos os dois personagens, né? Não, sim, os pô, três personagens, carismáticos. E a gente, como a gente fala, mas hoje você até... Aí você começa já a viajar e já se preocupa. Reflexões. Né? Então, é complicado. É bem complicado. Nós estamos chegando no final de mais esse programa, sem dúvida seria um prazer mais uma edição com vocês, que é um assunto que é muito rico, né? E sem dúvida trata das relações pessoais e tem muito que ser discutido. Eu gostaria das considerações, Júlio. Eu queria agradecer mais uma vez à TV Câmara, ao Poder Legislativo, por me acolher e trabalhar principalmente nessa questão do respeito, né? Porque a gente sabe de todas as relações políticas, de todas as questões que envolvem a democracia na cidade de Cubatão,
mas agradecer o respeito e o carinho que eu sempre sou recebido nessa casa. Dizer que no dia 20 de novembro é feriado municipal por conta de uma lei aprovada por vocês. E nós teremos um prêmio Zumbi dos Palmares sendo entregue aqui no Bloco Cultural pelo Poder Executivo no dia 20 e no dia 27 pelo Poder Legislativo aqui na Câmara. Ou seja, novamente a Casa Legislativa dialogando com a sociedade e trabalhando mais essa questão. Então, meu agradecimento a você e toda a sua equipe, Márcio, e toda a sociedade cubatense. Esperamos contar com vocês nas atividades da Semana de Consciência Negra e todos os dias, né, porque Consciência Negra é todo dia enquanto houver racismo. Muito obrigado. Vereador Ivan. Bom, até encerro aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade, também a presença do Júlio, né, como ele falou, a consciência negra tem que ser todos os dias, a gente tem falado aí. É claro que você, quando aprova uma data, de repente até para homenagear o momento, né? Mas a gente sabe que essa consciência precisa acontecer, ela precisa ser todo dia, né? Dentro da democracia que a gente vive, dentro do respeito, dentro do amor ao próximo, né? Sem demagogia, você agir de maneira correta, defendendo as tuas ideias, respeitando as opiniões, independente se eu tenho uma visão de determinado assunto e o teu próximo tem outra. Então que se respeite, que se divirja, mas permaneça no campo das ideias, né? Sem partir para ataques pessoais que a gente vê acontecer muito. Então é de fundamental importância. Parabenizo aqui também, aproveito mais uma vez para parabenizar o Júlio por tudo que a gente tem visto, né? Ele tentar fazer bravamente, resistindo a tudo e a todos, né? Todas as dificuldades, mas sempre tem feito algo para que as coisas aconteçam. Então eu tenho sempre falado, e claro que não só falo, estou na presença dele, falo sempre também aonde estou, porque se as coisas acontecem em Cubatão hoje é graças à coordenadoria, é graças ao trabalho deles e de toda uma equipe, né, envolvida. Então, assim, eu parabenizo, aproveito o espaço para parabenizar e te agradecer pelo convite e dizer que estamos aí, né? Sempre que for convidado, com certeza terei o maior prazer de poder participar. Agradecendo ao vereador Ivan, agradecendo ao Júlio, agradecendo a toda a equipe que por trás das câmeras desenvolve o ponto de vista, agradecendo a sua audiência. E para pensar, temos um dia feriado da consciência negra, mas pare alguns minutos no seu dia a dia e, sendo verdadeiro com você mesmo, repense se na verdade existe algum preconceito dentro de você. Continue na programação da sua TV Câmara e até o próximo Ponto de Vista.